O livro das profecias trata das séries proféticas que existem na transição das eras, em torno da virada do milênio. Esta sucessão de portais de origem multiétnica que ruma naturalmente para uma apoteose final representa exatamente as estações da árvore da vida na construção de uma nova humanidade. Em torno do eixo fundador da vida e da vinda do Messias, organizando o caos do final de um ciclo em um novo cosmos de evolução para todo o planeta. Havendo sempre a energia e a orientação dos mestres para dar sustentação a todos estes processos. O livro das profecias apresenta duas séries centenárias de profecias portais, uma antes e outra depois do milênio. Para fins didáticos, abordaremos, porém, o tema na forma de tríades, porque as energias também assim se organizam. Naturalmente, estes 4 ciclos nos remetem às mandalas e também às pirâmides, entre outros tantos símbolos sagrados da evolução integral do ser humano. Nosso plano de estudos ocorrerá, portanto, através de tríades de setênios proféticos, aproximadamente. Seguindo as divisões principais da árvore sefirotal, que representam também desdobramentos conscienciais dos 4 elementos, mediante o seu refinamento e interações. Significa daí a crescente organização das 4 faces de uma mandala espiritual. As tríades comporão, assim, ciclos aproximados de 20 anos, correspondendo aos ciclos maias dos Catuns, base do sistema cronológico Maya-Nahua, representando o valor 0, e estando associado também às conjunções de Júpiter e Saturno, como base dos ciclos sociais. A primeira tríade profética, que iremos agora analisar, corresponde, pois, ao primeiro triângulo da árvore sefirotal. Relaciona-se à humanidade, ao aspecto, forma e à personalidade humana, individual e coletiva, assim como suas iniciações elementares.
Por ora, conheceremos mais a face das águas, simbolizando o tempo e a depuração. A humanidade e a redenção da cultura de massas. Como arca de sabedoria sobre o dilúvio da consumação e superação do velho caos. Este foi o começo das coisas, das profecias que vêm já se cumprindo. Logo após as duas grandes guerras mundiais, teve início a chamada Guerra Fria, que era a guerra que jamais poderia eclodir na sua plena potência. Mesmo assim, o mundo começava a correr na direção do apocalipse, de uma forma ou de outra. As complexidades da Guerra Fria mostravam que o planeta realmente nunca mais seria o mesmo. Forças meramente humanas não poderiam mais dar conta das coisas. O primeiro apogeu da Guerra Fria, em 1962, serviu de carta de nascimento ao movimento hippie. Cujo símbolo central fora extraído do próprio movimento antinuclear. Esta geração despertara, pois, sob o risco iminente de uma guerra nuclear, no primeiro grande pico da Guerra Fria, na ocasião da crise dos mísseis de Cuba. Os hippies buscaram então outros valores, tratando de beber mais profundamente nos saberes ancestrais. Este primeiro momento de nova consciência teve maior expressão no hemisfério norte. Porquanto ato contínuo, o Sul logo seria mergulhado em ditaduras. Porém, 2 décadas se passaram e a ditadura permanecia firme no Brasil. A nação não tolerava mais tanta restrição de liberdade. Toda uma geração havia nascido à sombra da tirania e agora desejava mudanças. Contudo, a década de 80 ainda veria um recrudescimento da Guerra Fria. Os protestos eclodem no Brasil. Mas a contracultura também amadurece como movimento paralelo. E este seria o caldo de cultura que veria nascer as novas profecias. Para a juventude e para todos aqueles que simpatizavam com o novo pensamento, talvez o acontecimento mais simbólico da mudança do primeiro grande catum profético, que iniciara com o surgimento dos Beatles, que acatou a geração Beat e depois viu nascer os movimentos Hippie e Rainbow, foi a morte precoce e violenta de John Lennon, na virada dos anos 80.
Este fato anunciava um sério agravamento das coisas, e as pessoas que amavam aqueles ícones se sentiram verdadeiramente órfãos, talvez mais ainda do que quando Lennon anunciou que o sonho havia acabado. Neste meio tempo, andava em curso esforços para levar ao Ocidente a sabedoria oriental, inclusive a partir das fontes tibetanas. Muita coisa acabou centralizada na sociedade teosófica, espiritualmente inspirada pela fraternidade branca, que teria a sua sede nos Himalaias. Esta sociedade alcançou o seu apogeu nos anos 20, quando tentou projetar um avatar mundial, até que Krishnamurti decidiu tomar rumos diferentes. O trabalho dos mestres não terminou todavia com isto, buscando sempre canais idôneos e não comprometidos com a falsidade. E é nesta linha que iremos encontrar, pois, a primeira grande profecia de Nova Era, através de um membro da seção interna da loja Crotona da Califórnia, que foi a grande esoterista Alice Bailey, anunciando a própria manifestação da hierarquia no mundo exterior. E a partir dali ocorreu um fluxo contínuo de profecias e de iniciativas de Nova Era, que teve as suas origens nas gerações daquele período anunciado, que foi a transição dos anos 80, da chamada geração pós-hippie. Esta primeira grande profecia de Nova Era foi, contudo, pouco divulgada, por se tratar ainda de uma semeadura geral, de modo que nós a denominamos como a semente oculta. Trata-se, então, do anúncio por Alice Bailey da manifestação da hierarquia, e especialmente do Cristo, em torno de 1980. Em termos práticos, aquilo que realmente aconteceu foi um importante renascimento espiritual no Brasil. Uma verdadeira demanda pelo Santo Graal, portanto, e que ainda segue dando os seus frutos. E era bem como se houvesse descido sobre muitos o Espírito Santo. Numa espécie de batismo cósmico, e muitos foram reorientados em suas vidas, preparando os caminhos de uma nova era.
Anteriormente, Bailey acreditara na versão New Age e de algumas seitas cristãs da vinda de um Cristo apenas cósmico para a humanidade atual. E de certa forma, seria mesmo isto que ela terminaria anunciando na ocasião, porque o Espírito Santo é aquilo que se poderia entender como um Cristo cósmico, e Jesus anunciara realmente a vinda deste Consolador. Porém apenas como precursor. Mais tarde, a amanuense veio a compreender a necessidade da manifestação da hierarquia, e neste caso, tudo isto também se combina na data em questão, como um momento de iniciação coletiva que oportunamente daria os seus frutos mais nobres. E então, também existem outros importantes anúncios de Bailey e de Blavatsky mesmo, mas para a virada do milênio, e que já será tema dos portais seguintes. De forma mais explícita, haviam também conhecidas profecias locais, voltadas especialmente para a subida das águas. Mas, ao contrário do que se percebe hoje, na época sequer se tinha noção das mudanças climáticas que poderiam produzir estes novos dilúvios. De qualquer modo, o tema calava fundo na alma de muitos, e cumpria a função imediata de conduzir a juventude para regiões mais elevadas do país, realizando uma função social de centralização geográfica em prol de um novo modelo de cultura. Este movimento representava, assim, um novo passo para o país, refinando as mentes e retomando as dinâmicas geossociais que sempre foram inerentes ao Brasil, desafiando, assim, a estagnação que a ditadura procurava impor à nação, através da manutenção do status quo atrofiado dos grandes centros do Sudeste, e que atualmente começam a entrar em crises em função das mudanças climáticas e das alterações que o próprio ser humano tem produzido no meio ambiente. Deste modo, tal profecia terminaria por configurar também um processo de geografia sagrada, semelhante, ou antes em complemento direto, àqueles das profecias raízes tibetanas, quiçá de outras semelhantes. Realizamos uma série de vídeos e entrevistas para retratar o período, sob o título geral de Rumo ao Sol, nome de um dos movimentos mais representativos da época. Com características de êxodo e de migração para regiões subpovoadas do país, retomando assim o fluxo de renovação sociocultural da nação, ou pelo menos apontando novos caminhos.
pois esta ascensão territorial ao Planalto Central possuía também um simbolismo de encontro de uma terra prometida após um êxodo, ou mesmo depois e acima de um dilúvio, símbolo da inconsciência geral que a ditadura trazia através da cultura de massa, que é a natureza intrínseca da cultura materialista. O passo seguinte seria implantar as novas colônias, para oportunamente se fundar uma nova civilização. E a hierarquia trataria de revelar todas estas possibilidades ao longo dos sucessivos portais. Assim, um despertar mais coletivo da juventude tardaria todo um catum para ocorrer no hemisfério sul. E as razões para isto são várias, mas quase poderiam ser resumidas na palavra colonialismo. Vale lembrar que o despertar hippie ocorreu em meio à Guerra Fria, período em que o Brasil foi jogado aos leões da ditadura por todo um catum. Além da censura institucional e econômica, havia outra fundada no conservadorismo. Um dos símbolos desta censura tácita é que o grande clássico On the Road, de Jack Kerouac, apenas seria publicado no Brasil no tardio ano de 2004. Mas, na verdade, o hemisfério sul é muito importante para toda a questão da nova era. O chamado subcontinente americano corresponde à sétima sub-raça ária na teosofia, ou, se preferir, está alinhado ao sétimo milênio e especialmente a uma sétima era no registro astrológico, na medida em que Saturno ou Urano são regentes de Aquário. Em função do isolamento cultural e da precariedade das comunicações da época, as informações dependiam em boa parte dos viajantes que traziam ou iam buscar as coisas. Paradoxalmente, é a própria repressão que, estimulando o exílio, propicia o acesso às novas informações. No final dos anos 60, surge no Brasil o movimento tropicalista, que dará ares alternativos à pesada atmosfera política da arte nacional. Logo aparecem os Novos Baianos, e depois que Gil e Caetano regressam do seu alto exílio na virada dos anos 70, a cultura hippie começa a se manifestar no país. Os Novos Baianos criam uma comunidade anarquista em 1972. E o viajante sulista Edgar Ivo Miller Jr. cria em 1975, no estado do Mato Grosso, a pioneira Comunicampo, que se tornará o primeiro grande laboratório comunitário alternativo para muitos. A partir disto surgem os ENCAs, Encontros Nacionais de Comunidades Alternativas, com o importante apoio inicial de vários grupos místicos com extensão rural, como a Antroposofia, a Igreja Expectante e a Grande Fraternidade Universal, vindo a fomentar, assim, um caldo de cultura capaz de estimular um verdadeiro movimento nacional.
O Enca visava dar um novo norte para os encontros Rainbow, que haviam praticamente se limitado a realizar os seus encontros anuais. Estes encontros buscavam já depurar os ideais hippies de viver os excessos, segundo vimos no vídeo anterior desta série. Mas também ali os desvios logo começaram. A ponto dos anciãos Hopis contestarem a apropriação cultural praticada pelos Rainbow. O ideal estratégico da deserção necessitaria ser completado por objetivos positivos, claros e inclusivos de um novo modo de vida. E como isto raramente acontecia, o movimento Rainbow terminou por fortalecer certa tendência de encontros mais voltados para pessoas urbanas em busca de experiências fugazes e confraternizações superficiais. E com isto, as iniciativas melhor sucedidas tendiam naturalmente a ser individuais, coisa que terminava por selecionar bastante as pessoas. E os sonhos de uma nova sociedade voltava a parecer novamente uma simples utopia. O enfoque rural dos Encas visava, porém, outorgar um caráter social e econômico aos movimentos Rainbow, através do resgate da comunidade rural. Uma vida mais natural, voltada à natureza, quer dizer, é a ecologia posta em prática. E hoje em dia, espiritual, mais conscientizada, porque hoje em dia a gente vê muita gente falando dos gabinetes de ecologia. É muito fácil falar da Amazônia, falar da preservação da natureza, sentado num escritório com ar-condicionado, que já é antiecológico. Então, a vida alternativa é uma vida ecológica vivida no dia a dia. Mas se pretendeu ir ainda além. O projeto Rumo ao Sol, nascido precocemente no seio dos Encas, com apoio da mídia esotérica como era a revista Planeta, foi uma primeira tentativa de dar um certo sentido social e autonomista a este processo, com o propósito de criar redes de comunidades em locais estratégicos do país. E este seria um avanço importante em relação aos movimentos Rainbow anteriores, e mesmo quanto às propostas dos próprios Encas, que mantinham ainda as comunidades excessivamente isoladas, em função da grande extensão do país. Coisa que se deveria, não obstante, também ao próprio caráter refratário das ideologias que as nutriam, e que logo cobraria o seu preço nos projetos em causa. Neste momento, começa então um esforço comunitário pioneiro em Alto Paraíso e em outras regiões do país. O contato com a natureza ocorre com grande plenitude, no trabalho, no lazer e na confraternização, pese o isolamento e todas as limitações econômicas e tecnológicas. Particularmente, nós também participamos destes esforços iniciais, atendendo a um chamamento interno dos mestres e daquela geração, dando, porém, ênfase para a vivência em ashrams espirituais e sob leis de geografia sagrada de alcance hemisférico. Mas tampouco tardaríamos a nos dirigir para as regiões centrais do país, sensíveis às demandas locais, na direção dos polos ecológicos da época
assim como para núcleos espirituais ligados ou não à nova era, reunindo assim experiência em vários tipos de filosofias e comunidades holísticas. E então, temos reunido neste portal profético muitos elementos que indicam a esfera Yesod da árvore da vida cabalística, como a migração espiritual e a busca da fraternidade. Simbolizados pela lua que rege esta esfera inaugural da verdadeira evolução da árvore da vida. Como Senhora das Águas, do batismo espiritual, dos movimentos e da sociedade humana, bases para a construção de uma personalidade humana superior. Na data de 16 de agosto de 1987, foram realizados ritos em diversos locais de poder da Terra, no momento em que havia no céu uma excepcional conjuntura planetária. A convergência harmônica foi anunciada pelo mensageiro José Argüelles, mas na passagem do Ano Novo já se havia registrado a primeira meditação mundial da paz, reunindo quase 500 milhões de pessoas. O período marca, assim, aquelas que seriam as primeiras meditações globalmente sincronizadas do mundo, espécie de projeto de noosfera com ativa participação da humanidade. Ao longo destes anos, o romantismo da vida comunitária vinha já demonstrando para muitos os seus limites. E, mais ainda, a própria formação das pessoas parecia deficiente, e o isolamento pesava naqueles remotos redutos escolhidos pelos jovens, em especial nas suas áreas rurais. Com isto, o projeto Rumo ao Sol também terminaria modificando o seu curso original, pela renúncia da comunidade rural e na adesão às pequenas cidades rurais, existentes em locais tidos na época como polos ecológicos. As dificuldades de socializar o conhecimento na sua raiz foi compensado pelo esforço de ir até as pessoas. Assim, quando você está no sítio, na roça, né? Chega uma hora que você começa a questionar, e aí, o que eu estou fazendo de tudo que eu aprendi, de tudo que eu estudei, né? Guardando só para mim. Aí a gente sentiu essa vontade de compartilhar com os outros, compartilhar com a cidade. Onde, muitas vezes, aqueles jovens até realizaram coisas admiráveis em muitas áreas. Afinal, haviam descoberto uma espécie de paraíso virginal no centro das terras brasileiras, uma Shangri-La quase intocada, mas que também se preparava para se abrir ao mundo e cair nas garras do falso progresso. Como fazer para não permitir que os políticos locais entregassem tudo para os poderosos? Se tratou de buscar alternativas para criar empregos através da valorização do meio ambiente, da arte e da espiritualidade, junto à luta para impedir que a natureza fosse explorada de maneira destrutiva. Do povoado aqui mesmo, ninguém mais bota fogo. Entenderam como era ruim? Não só o perigo de incêndio, mas também o fogo na terra onde ele ia plantar.
onde ele ia matar micro-organismos que seriam bons para a plantação dele. Interessante também, que foi da luta da igrejinha, que a gente conseguiu parar uma mineradora. Uma região muito rica em tudo, né? Até urânio, tem tudo lá, uma região muito antiga. E começou aí pessoas interessadas em explorar essa parte de minério, e gente do governo, gente forte, aeronáutica e tal. E não foram adiante por causa dos vereadores. A gente conseguiu mobilizar todos, os vereadores todos foram contra, né? A gente fez passeata e o prefeito também foi contra. Eles não conseguiram entrar também pela gente. E aí sim o turismo tem que se agarrar em alguma coisa, porque senão o povo vai contra ti também. Porque os caras prometiam mundos e fundos, né? A população vai ter muito emprego. Com isto, Alto Paraíso se tornou uma espécie de paradigma, como segue ainda sendo, porque as ameaças sempre seguem vivas. Os aprendizados também seriam contínuos, geração após geração, naquele verdadeiro laboratório social de nova era. Logo após a convergência harmônica, demos início a um processo de intensas canalizações, depois de efetuarmos certos reajustes internos de energias, naquele que para nós também ficaria conhecido como o Portal da Cruz. O ano de 1988 não seria crucial apenas para nós. Outro notório esoterista brasileiro, Trigueirinho, também confere a data de 8 de agosto daquele ano, o início da nova era. Na sequência, anunciamos a existência dos ciclos proféticos através do Livro dos Portais, dando destaque para o de 12 anos. Este ciclo é importante porque permite preparar as pessoas para a própria iluminação, que é um processo que tarda pelo menos de 10 a 12 anos, mas o 13 também cabe neste quadro, como diriam os maias. Ali mesmo já afirmávamos que a sucessão dos portais representa a construção da árvore da vida na existência do Messias, como base para a evolução de toda a humanidade, atual e futura, sinalizando assim o amadurecimento da hierarquia na Terra, assim como da construção de uma nova consciência coletiva na humanidade. Sucede que a evolução planetária demandava já naquela altura que fossem dados passos de grande transcendência. A convergência harmônica sinalizava para o mundo a necessidade urgente de novas sínteses, através de um mergulho interior mais forte, ao lado de uma organização social mais consistente. Numa palavra, uma comunhão verdadeira e final do céu e da terra. Este momento corresponde à Sefira Netzah da árvore cabalística. Uma esfera regida por Vênus, indicando os mistérios do coração, da beleza e do amor. Nisto entra as ideias do sacrifício e da transcendência do antigo, onde algo ainda mais consistente deveria ser encontrado, através do despertar definitivo das verdadeiras energias do coração. E para isto seria necessário dar um salto final no abismo, a fim de se finalmente adquirir asas de luz.
Os esforços realizados nestes anos de chumbo sob a Guerra Fria foi decisivo para alavancar o planeta a um novo patamar de energias. Com efeitos no plano da política mundial, inclusive. Como se observou pela queda do Muro de Berlim logo na sequência. Encerra-se assim uma das décadas mais pesadas e obscuras da história da humanidade, na qual caberia assinalar ainda 3 fatores históricos decisivos na derrubada da União Soviética, que foram: 1. A atuação radical do Papa João Paulo II, levantando as nações contra toda a possível sombra de marxismo. 2. A guerra perdida do Afeganistão, trazendo a profissionalização da guerrilha islâmica. E 3. O acidente nuclear de Chernobyl, que resultaria na ruína moral do Estado soviético. O sonho da comunidade do mundo, anunciado pelos mestres, seguramente não morreria. Como numa batalha, há momentos que demandam uma retirada para renovar as forças. A Fênix se preparava apenas para renascer. De pouco adianta viver em comunidade se não temos já esta comunidade em nosso próprio coração. Então, havia chegado o momento de realizar esta nova semeadura, de descobrir a verdadeira semente de luz que existe dentro de cada um, para fazê-la desabrochar finalmente no mundo, como uma autêntica convergência harmônica. E para que a comunidade seja, por fim, quando ela finalmente se revelar, apenas a expressão deste coração vivo e pulsante que a todos une e ilumina. Com o final da Guerra Fria, o mundo respira aliviado, e a década de 90 apresenta ares muito mais leves, o mundo passando a manifestar uma consciência espiritual e ambiental nova e difusa. Por alguns anos floresceu a paz e a esperança, amparadas também pelas novas energias de fundo acessadas pelos seus primeiros portais. Este é o clima que concebe o pujante Portal 1111 de 1992. Este portal objetivava o despertar de uma nova consciência planetária unificada.
Se trata daí de um primeiro esforço dirigido de superação da cultura de massa no inconsciente coletivo da humanidade. Havendo sido bem difundido e esmeradamente organizado em termos ritualísticos. Assim, o misticismo New Age aporta com força nas profecias a partir deste momento. O evento propunha para estes fins um programa de 20 anos de trabalhos, que corresponde também ao ciclo Catum dos Maias, para encerrar, então, no 2012. Não obstante, este portal também revelaria a existência dos subportais setenários, em função dos ciclos paralelos da astrologia e da antropologia, ou das eras e das raças raízes. Nesta fase, fomos orientados a desenvolver os conhecimentos sobre a iniciação solar e a espiritualidade futura. Aquele ano ficaria marcado também na memória de todos através da Conferência Rio 92. A primeira em escala mundial voltada para o meio ambiente. Simbolizando a consolidação de um novo consenso planetário em torno da urgência de tratar deste assunto ao nível de governos. E, de alguma forma, o Brasil era reconhecido ali como a capital mundial do meio ambiente, especialmente em função da sua Amazônia. Neste contexto místico e ambientalista, onde o hemisfério sul vinha atestando também o seu despertar e o Brasil merecia destaque, ganha força movimentos internacionais mais ou menos itinerantes, inspirados nos encontros Rainbow e nas poderosas profecias da Águia e do Condor. Que serão o embrião dos chamamentos neoxamânicos e permaculturais do milênio chegado e da Aldeia da Paz no Brasil. A riqueza do portal 1111 sinalizava que as energias espirituais haviam conquistado ali um novo e importante grau de síntese, evocada através da Idade de Ouro representada pelas pirâmides como símbolo da quinta essência. Uma nova luz já estava solidamente presente no mundo, sobre as bases das experiências dos portais anteriores deste Catum. O portal 1111 e os demais fatos ocultos a ele associados representa a esfera Hod da nova árvore sefirotal da humanidade. Correspondendo a Mercúrio,
sinaliza que a luz do conhecimento perfeito se anunciava presente uma vez mais na Terra. Pois é também neste portal que se renova a afirmação de Helena Blavatsky de que na última década de cada século existe uma grande revelação da luz e do ensino espiritual. Isto pode ser perfeitamente explicado pelo poder do fractal de tempo, ou os 10% finais de tempo que sintetizam as energias de um ciclo, visando alavancar um novo ciclo, tal como reconhecem as filosofias do tempo tradicionais. E aquela amanuense havia realmente declarado que, no século seguinte, viria um sucessor para dar continuidade ao seu trabalho. Assim, embora reconheçamos as contribuições de vários autores e mensageiros neste curso de tempo, caberia considerar especialmente a data análoga como portadora desta augusta missão, inclusive em termos mais avançados, em função da iminente transição das eras, levando a cabo daí algumas das metas mais elevadas da sociedade teosófica. Na verdade, Alice Bailey também anunciou a chegada de uma grande apoteose de revelações, na culminação do plano da hierarquia de preparação da humanidade para a nova era, por ela comunicado, através da chegada do Cristo e de outros mestres a partir dos anos 80. Contudo, socializar de fato este elevado saber ainda poderia representar um desafio para o futuro. E a própria evolução da questão social parecia confluir neste desafio. Um tempo de experimentos alternativos havia se esgotado, e as ideias deveriam se renovar. Para muitos, a chegada na maturidade significava agora construir ecovilas. Que de um lado se aproximavam dos ashrams tradicionais e de outro lado emergiam como sendo economicamente seletivas. Naturalmente, isto poderia não bastar para um tempo complexo e de massas como o nosso, já que, novamente, uma andorinha não faz verão. O mito da nova sociedade ainda estava distante, mas talvez agora também um pouco mais próximo, nem que seja através da eliminação dos erros. Vimos nos portais anteriores que o movimento rumo ao Sol terminou retornando amplamente para as cidades, melhor ainda dirigindo-se para as pequenas cidades rurais do país. Durante a mística década de 90, seria forte os investimentos de grupos místicos nestas localidades, a partir das bases alternativas anteriormente criadas. E com isto, estas cidades passaram a obter um perfil ainda mais definido de nova era.
E assim, a humanidade pôde dar novos passos nestes portais, abrindo novas frentes de atuação, após despertar progressivamente para a necessidade de uma nova consciência. Obviamente, nem tudo eram flores, e para muitos a paz e o amor pareciam coisas demasiadamente distantes. Mesmo assim, ocorre o translado dos movimentos de nova era para o hemisfério sul, sob moldes mais ajustados à realidade local. O fato também conflui com as primeiras grandes profecias nascidas dentro da própria cultura da nova era, levando a juventude a assumir cada vez mais a sina da sua renovação. Por isto, estes 3 portais são também como os 3 ovos da Fênix, relatados pelos mitos antigos. Pois, ainda que o próprio movimento New Age sempre possa ser merecedor de muitas críticas, dada toda a sua incipiência e novidade, ele também representa um esforço de síntese, contendo no seu bojo escolas bastante avançadas. Com raízes nas tradições e olhando para o futuro. As forças que hoje estão levando o mundo e a humanidade à sua destruição estão relacionadas unicamente às correntes modernistas, e nunca aquelas outras vinculadas às sociedades originárias ou suas simpatizantes. Sim, porque a consolidação da idade do homem tem sido também a afirmação da subhumanidade reinante no mundo. Seja pela opressão ou pela alienação. E a pesada atmosfera mundial deste período em especial não deixava muitas opções. Para muitos, era então ou a alienação das discotecas ou a deriva pelo afastamento do sistema opressor. Por isto, muitos decidiram optar pela simples deserção, já que vencer o mal no mundo não era possível de maneira direta. Quem sabe as respostas poderiam se encontrar no mergulho interior, ou surgir a partir dali como um destino inexorável para os filhos do silêncio dos anos 80. E este será, daí, o grande cenário que anuncia o mistério do Quetzal.